Não é um absurdo Leonardo Oliveira e CCD projetar que o Juventude vença o jogo que tem no domingo contra o São José. A grande questão é o Grenal, né? O Grenal é totalmente imprevisível, mas dentro dessa imprevisibilidade, o Juventude poderia contar com 2 de 3 resultados para ser o melhor do gauchão nesse momento, e aí encaminharia uma ideia de depender só de si para fechar essa fase na melhor colocação, né, com a melhor campanha. Só a vitória do Inter impediria o Juventude de dormir no domingo, confirmando, claro, a vitória sobre o São José. E pelo que a gente viu do Juventude hoje, ele é favorito a ganhar do São José. Então só uma vitória do Inter impediria o Juventude de dormir no final de semana como líder. E aí ele iria para as últimas 2 rodadas, enfrentando a Avenida, que está lutando lá embaixo, e o Pelotas, os 2 fora de casa. Mas é um Juventude forte, é um Juventude que passa por um clássico no sábado e por um jogo de Série A na quarta, sobrando, correndo muito, marcando e com uma ideia muito clara. E aí a gente vai aprofundar depois com jogadores que o Juventude vai buscando no mercado e ele remonta o time, e um time com características muito parecidas com aquele Juventude do ano passado. E aí, CCD, pra ti, bom, vamos falar sobre essa derrota do Grêmio, já encaminhando esse assunto de um Juventude que tem a chance real aí de forçar 2 Grenais na fase semifinal. Pois é, o Juventude, a gente fazia ideia, um time que se reformulou, que recomeçou o trabalho, que agregou muitos jogadores. Talvez a gente não tenha medido o que ele poderia apresentar. Ele fez uma partida muito segura, né? Nunca permitiu que o Grêmio comandasse as ações, nunca permitiu que o Grêmio fosse o time dominante. César, Oi. Rapidinho, Bright White, os jogadores começaram a passagem. Vamos ouvir aqui, ele que é titular do ataque do Grêmio, vai jogar o Grenal do próximo sábado. Futebol, isso está acontecendo no futebol. Hoje não foi nosso melhor jogo, mas tem dias assim. Como é que você está para o clássico do final de semana? Como é que essa derrota de hoje pode, você acredita, influenciar em alguma coisa para o sábado? Não afeta a confiança, temos muita confiança, estamos muito bem. E vamos ao clássico para ganhar em nossa arena. Você ficou na expectativa de entrar, a gente viu que em alguns momentos puxava um pouco mais do aquecimento. Sempre tenho que estar perto para ajudar meus companheiros, então estou aí fazendo tudo para ajudar. Hoje não preciso entrar, é decisão do técnico, é normal. Estamos em um momento onde tudo tem que jogar. Aí, obrigado. Bright White passando aqui e em direção ao ônibus, o primeiro jogador a deixar o vestiário. Jory. Muito bem, Jason Lisboa ouvindo Bright White, atacante do Grêmio, projetando também o clássico Grenal. Bom, o CCD estava falando aí sobre essa situação e a dificuldade imposta pelo Juventude com a vitória sobre o Grêmio. O Juventude sempre foi dominante no jogo, o Juventude foi contundente, o Grêmio não conseguiu controlar, o Grêmio sempre sofreu o domínio do Juventude, e a gente talvez não tenha medido a capacidade do Juventude nesse momento. Preocupa, claro que preocupa, sobretudo pelos fracassos individuais. Alguns jogadores que vinham tentando garantir confiança acabaram fracassando, acabaram tendo dificuldade, e o que nós podemos falar nesse momento do Grêmio é a capacidade de resiliência. Porque quando tu perde de forma tão contundente, tão forte como o Grêmio perdeu, ou tu reverte rápido, ou tu começa a afundar naquela espiral negativa que a gente conhece, que é definitiva, sobretudo em campeonatos tão curtos. Óbvio que a gente está preocupado, óbvio que ninguém imaginava, e eu não falo na derrota, tá? A derrota, para mim, ela não tem o valor que ela precisa. O que a gente precisa nesse momento é de confiança no trabalho. E a derrota, além de ela ter sido muito dura, ela também tira um pouco a confiança no trabalho. Isso, de certa maneira, é o que vai levar o dia de amanhã, que vai levar a sexta-feira e que vai chegar no sábado, então, para a gente poder ter uma confirmação ou não dessa dificuldade. Me assusta muito ter o Vieri numa noite tão ruim, ele que é o único lateral esquerdo hoje à disposição, né, já que ele está jogando improvisado ali, ele foi muito mal. Não gostei do Eli, não gostei do Volpe, não gostei mais uma vez do Cuejar.
muito abaixo fisicamente. O fato é que o Grêmio reverte a parte anímica, ou talvez a gente tenha muita dificuldade no sábado contra o Inter. Ô Léo, me chamou a atenção no primeiro tempo, e o Quinteiros até tentou fazer as trocas ali no intervalo, que o Grêmio tinha Dodi, Cuejar e Edenilson. Em tese, 3 jogadores com mais capacidade de marcação. E o Grêmio jamais nesse gauchão tinha sido tão espaçado e tão sem compactação quanto foi contra o Juventude. Isso se explica pela qualidade do adversário ou se explica pela ausência de muitos titulares no time que começou a partida? O Juventude foi o primeiro time que marcou o Grêmio lá em cima. O Juventude foi o primeiro time que fez com que esse Grêmio quebrasse a bola. O primeiro tempo do Grêmio, eu até mencionei isso, foi de um Grêmio que mostrou uma cara diferente. O Grêmio vinha trabalhando com a bola, o Monsalvo vinha se destacando, o Cristaldo vinha se destacando. Era um Grêmio que tinha a bola, que construía. O Grêmio do primeiro tempo era um Grêmio da ligação direta, era o Grêmio da bola direta, da bola da invertida do Vieri pro Arezo, da bola do Thiago Volpe pro Arezo. Então é uma característica diferente que foi forçada pelo Juventude. Porque o Juventude tem jogadores de melhor nível técnico, o Juventude tem jogadores que, se não são da Série A, estão pleiteando, estão na porta de entrada buscando lugar na Série A. É outro nível em relação ao São Luís, até mesmo ao Caxias, seu grande rival. Tanto é que o Juventude no final de semana bateu o Caxias. Então assim, o Grêmio, não é que o Grêmio tenha se aberto no segundo tempo e se abriu, é que o Grêmio encontrou um adversário que teve a bola e que forçou o Grêmio a quebrar a bola, que não deixou espaços para o Grêmio empurrá-lo para trás. O Juventude usou uma ideia muito parecida daquela que a gente vinha vendo do Grêmio. O primeiro tempo, é verdade, o Juventude não teve tantas chances assim, o Grêmio teve até chance de marcar, o Monsalvo perdeu um gol na pequena área, mas não era um Grêmio que construía, era um Grêmio que jogava e que esgrimia com o Juventude. Era um Grêmio que tinha a bola, perdia a bola, o Juventude saía no contra-ataque, recuperava a bola, o Grêmio ia para o contra-ataque. No segundo tempo, com a mudança, e aí é bem observado, Diori, a entrada do Aravena e do Pavon, e o Pavon é um jogador que, quando o Grêmio precisa dele, ele não se explica. O Aravena é um jogador que ainda está em fase de construção, precisa de melhor acabamento. Esse Grêmio perdeu o meio campo, por quê? Porque tu tinha Cuejar, Dodi, que é um dínamo, não? O Dodi não para de correr nunca, e o Edenilson, que também dava consistência. Aí o Grêmio abre mão do Dodi, que é esse dínamo, vem o Edenilson e abre 2 jogadores do lado, o Pavon, que não recompunha, e o Aravena, que recompunha, mas o Aravena não se completava. Aí o Juventude teve espaço. O Juventude poderia ter saído na frente naquele gol perdido cara a cara com o Eric Farias. E como é que foi a jogada? Bola trabalhada, o Eric Farias foi encontrado às costas da zaga. O Juventude sobrou no segundo tempo porque o Grêmio não teve a bola, tanto é que o Monsalve foi uma figura nula, o Grêmio não atacou como pretendia o seu técnico e o Grêmio passou a correr atrás do Juventude. Eu acho que isso explica muito. Sabe, Diori, o que a gente pode definir, tá? Pegando aqui, eu estava pensando aqui alguns e estava olhando também alguns números. O Grêmio sentiu o lado direito, né? Quando não jogou o Pavon, quando entra o Pavon melhora um pouco. Eu não gostei nada do João Lucas também, defensivamente. A gente sabe da dificuldade que estava vivendo essa dificuldade absurda que vive o Cuejar muito tempo na Arábia e o que determina até pegar o ritmo de jogo, esse ritmo de jogo brasileiro aqui, um jogo muito mais intenso do que lá. Mas o campeonato está em curso, estamos falando de 3 rodadas até o fim do campeonato. O melhor Grêmio teve Dodi e Vijaçante, talvez não seja a hora de Cuejar em jogos decisivos. A diferença, a distância entre o João Lucas e o João Pedro é uma distância que é importante hoje, muito importante, sobretudo na recomposição. E claro que um jogo como esse, pela contundência, ele traz uma série de dúvidas e eu vejo que essas dúvidas é que podem fazer com que o treinador do Grêmio dê um passo para trás, né, com relação ao que estava planejado para o jogo contra o Inter. Não se surpreendam se o Grêmio não voltar umas casinhas aí, com o Volpe ficando no banco, com o Cuejar ficando no banco e o Grêmio jogando com aquela equipe que de alguma maneira deixou boa impressão nos jogos anteriores. E tem uma outra preocupação de Diori e CCD que é levada para o Grenal,
O que fez o Juventude? O Juventude tem o Enio, que é um jogador muito rápido, um jogador interessante. Eu estava dando uma pesquisada hoje sobre esse time do Juventude. O Enio, ele é da base do Botafogo e é um dos primeiros jogadores que o Textor leva para o clube que ele tem na Bélgica, o Molenbeek. Ele fica 2 anos lá e volta pro Amazonas. Um jogador que foi muito destaque quando jovem. E é um jogador novo ainda. Ele botou esse Enio, que é rápido, e botou o lateral direito, o Everton, que é muito forte fisicamente e é rápido, em cima do Vieri. Ele aproveitou a juventude do Vieri e o fato do Vieri estar improvisado e o Vieri sentir o jogo. E isso o Grêmio leva de preocupação para o Grenal. Até porque, vamos fazer um exercício. Quem poderia ser esse lateral se não fosse o Vieri? Pois é. Não tem, né? Não tem, teria que improvisar alguém. Teria que botar o João Lucas improvisado. Pois o Vieri, ele tem algumas características, mas ele não é dali. Ele não é dali. Essa é uma das dificuldades do Grêmio, né? Uma das dificuldades a gente falava, eu lembro no início da semana que a gente estava discutindo se o Lucas Esteves jogaria, se fosse contratado ou não jogaria. Léo, nós falamos isso lá no início da semana. Olha, César, vamos lá, digamos que amanhã o Tribunal de Justiça dê a liberação, eu acho que se ele chegar, ele joga.